Estudar a história da humanidade nos permite voltar no tempo e conhecer povos, heróis, lendas, contos de bravura e de tragédias, eventos que de uma forma ou de outra se conectam conosco atualmente. Quando vemos sobre as migrações dos nossos antepassados, como vimos em vídeos anteriores aqui no canal, passamos a compreender quem somos e como chegamos até aqui. Nesse vídeo iremos abordar a história de um dos últimos locais a serem povoados por humanos, a Irlanda. A história humana nessa pequena ilha é muito ampla, e nesse vídeo veremos o que as lendas e a arqueologia nos mostram sobre o início da ocupação humana nesse lugar mágico e idílico. O sentido da palavra história muda de acordo com as crenças de quem escreve e no período em que foi escrita. E por séculos, vários eventos foram aceitos como história, mesmo que não houvesse alguma comprovação, e que atualmente são referidos como mitologias. A Irlanda tem uma história mitológica similar, e a lenda foi registrada num livro do século XII da nossa era chamado O Livro da Tomada da Irlanda, ou O Livro das Invasões, também chamado nativamente de Leborgabla Éireann. E esta história irlandesa registrada começa antes mesmo do grande dilúvio bíblico, quando uma neta do Noé bíblico chamada César é proibida de entrar na arca e foge 40 dias antes da chegada do tal dilúvio. Ela chega em Dunambark, atual Cork, com outras 50 mulheres e 3 homens. Seu marido era Fintan MacBocra, o sábio. A história continua com as mulheres sendo compartilhadas igualmente entre os homens. Cada homem tinha uma mulher como sua esposa principal, porém os outros 2 homens, chamados Bit e Ladra, acabam morrendo, e Fintan passa a ser responsável por todas as 50 mulheres. No entanto, ele é incapaz de lidar com elas e foge para uma caverna nas montanhas. Fintan é o único sobrevivente quando o dilúvio finalmente chega, e para se salvar ele se transforma em um salmão de um olho só, depois uma águia e finalmente um falcão. Após o dilúvio, ele vive por 5.500 anos e passa a tornar-se um homem novamente, chegando a ser um tipo de conselheiro dos reis que surgiriam. De acordo com essa mesma lenda, o segundo grupo de imigrantes foi liderado por Parthollan, também neto de Noé, que após o grande dilúvio, vieram de algum lugar do leste e estabeleceram uma colônia que foi destruída pela doença, todos eles morrendo no decorrer de uma semana. Parthollan foi seguido por Nemed, também descendente de Noé. Eles vieram da Sítia e se estabeleceram na Irlanda, mas foram atacados pelos Fomorianos, piratas marítimos selvagens sob seu rei Baelor, o Cíclope, e fugiram do país. 200 anos se passaram em que a Irlanda estava desabitada, e então os Firbolg, um grupo descendente de Nemed, que estavam vivendo na Grécia, retornam para a Irlanda. E eles foram atacados pelos Tuatha de Danann, descrito como um povo do norte que eram mestres das artes mágicas e adversários formidáveis. Os Firbolg foram derrotados pelos Tuatha de Danann na chamada Catmaig Thread, ou Batalha de Moitura, e forçados a servi-los. Um outro descendente de Noé, chamado Gaido-Glass, domina as regiões do norte da Espanha, formando a cidade de Brigantia. Ele seria o patriarca dos Gaels e da sua língua, o gaélico. Um proeminente descendente de Gaido era Miled, também conhecido como Milesius, que governava as terras da atual Espanha e envia seus 3 filhos, chamados Meremon, Eber e Ir, da Espanha para expulsarem os Tuatha de Danann da Irlanda, e conquistando toda a ilha e partes costeiras da atual Escócia. As 3 filhas da deusa Ernas dos Tuatha de Danann, chamadas Eriu, Bamba e Fodla, pediram aos milesianos que nomeassem a terra em sua homenagem, e assim foi. A invasão milesiana foi considerada a colonização final da Irlanda, que subjugou a terra e estabeleceu a civilização e a cultura como os escritores posteriores desses contos a conheciam. Esses contos foram feitos para sincronizar com a cronologia bíblica e integrados em uma chamada História Universal por volta do século XII pelos autores do Livro das Invasões. Eles foram aceitos como verdadeiros durante toda a Idade Média e mesmo mais tarde. Não havia alguma grande casa principesca que não alegasse, por meio de alguns malabarismos por parte de suas genealogias, que ela descendesse dos reis milesianos, e nisso se baseassem as suas pretensões de governar.
Mesmo sendo importante conhecermos as suas lendas locais, esse conto é principalmente uma invenção de escritores cristãos irlandeses medievais, que procuraram ligar os irlandeses a pessoas e eventos do Antigo Testamento. Mas o que a arqueologia nos mostra corrobora algumas dessas lendas. A ilha que se chama Irlanda ficou sem a presença humana por muito mais tempo do que outras partes do mundo. Essa grande ilha continha apenas plantas e animais que haviam cruzado do continente europeu em massas de terra que estariam submersas quando as camadas de gelo glacial derretessem. A Irlanda e a Grã-Bretanha estavam separadas do continente europeu por volta de 12.000 AEC, e passa a ser habitada por humanos entre 7.000 e 6.500 AEC. O sítio mesolítico de Monte Sandel, descoberto na cidade de Coleraine em 1973, é o sítio arqueológico mais antigo da Irlanda. Os habitantes do Mesolítico na Irlanda eram caçadores-coletores que viajavam em pequenos bandos de região em região, construindo aldeias de cabanas de madeira com telhados abobadados de casca e pele de animais. Essas cabanas eram alojamentos comunitários para famílias extensas, com uma única fogueira em forma de bacia no centro, e uma abertura redonda no telhado para a ventilação de fumaça. Eles usavam um sílex para formar machados, facas, raspadores, lâminas de arpão e pontas de flecha. O renomado historiador Jonathan Bardon comenta em seu livro Uma História da Irlanda em 250 episódios. É um pensamento cativante que os seres humanos viveram na Austrália por 40.000 anos antes que as primeiras pessoas viessem a viver na Irlanda. Bardon e outros atribuem isso à idade do gelo midlandiana, cujas vastas camadas de gelo só começaram a derreter na Irlanda por volta de 15.000 AEC, tornando a ilha inacessível antes disso. Com base em evidências arqueológicas, eles também parecem ter participado de rituais envolvendo pintura de si mesmos e objetos cerimoniais. Com o tempo, esses caçadores-coletores gradualmente mudaram para um estilo de vida agrário e sedentário, e por volta de 4.000 AEC, essa mudança passa a ser atividade comum no território. Os campos de Sade, no condado de Mayo, parte de Ballycastle, datam desta época, e são os sistemas de campos agrícolas mais antigos conhecidos no mundo. A descoberta levou à escavação do local, que descobriu um assentamento neolítico de casas, sistemas de campo, paredes e túmulos. Os agricultores neolíticos limparam mais e mais terras, limpando as florestas e construindo casas e aldeias mais substanciais. E com base em evidências arqueológicas, é certo que havia um dossel florestal denso que cobria a ilha completamente antes da ocupação humana. As cabanas de madeira da era mesolítica deram lugar a casas feitas de pau-pique com telhados de palha, como as encontradas em Ballynagle, condado de Tyrone, em 1969. Uma casa considerada a mais antiga casa neolítica encontrada na Grã-Bretanha ou Irlanda, datada de 3.700 antes da Era Comum. No início, a Irlanda era uma terra virgem e vazia, e assim permaneceu durante cerca de 3.000 anos, em que os caçadores-coletores vagaram pelas florestas. Mas o território foi domado, e as pessoas se estabeleceram em comunidades estáveis. Não sabemos como as pessoas do Neolítico viam sua história ou qual pode ter sido a sua mitologia, já que não deixaram nenhum registro escrito. A história das origens mitológicas que vimos inicialmente da Irlanda foram escritas muito depois por escribas cristãos que se basearam em histórias bíblicas para criar uma história nacional, e claramente não correspondem ao que foi descoberto pela arqueologia. Na era neolítica, o povo da Irlanda pode ter estado ocupado demais estabelecendo fazendas e aldeias e ganhando a vida para se preocupar com uma história passada, ou talvez não. Embora não tenham escrito nada, eles deixaram uma história para trás nas grandes estruturas megalíticas que se encontram em todo o país. Evidências de uma cultura ágrafa que contava suas histórias através de música podem ser vistas em toda a Irlanda. No entanto, o que exatamente são essas histórias ainda é um mistério. Um grande complexo de monumentos conhecidos como Brunnaboyne, construído por volta de 3.200 AEC no condado de Meath, abrange os 3 monumentos mais conhecidos da Irlanda, o Newgrange, Note e Dote, bem como outros ranges, um termo que se refere a uma área plana usada por algum propósito religioso ou defensivo no período neolítico.
O túmulo da passagem de Low Crow, também Myth, data de entre 3.500 a 3.300 AEC. Os túmulos de passagem de Carroll-Kill, no condado de Sligo, datam de 3.400 AEC, enquanto os túmulos megalíticos de Carrollmore, também em Sligo, data de ainda mais cedo, de 3.700 AEC. Há também o Dome de Ponabrone, no condado de Clare, mais antigo ainda, de cerca de 4.200 AEC. Todos esses megálitos e montes majestosos, mais antigos que Stonehenge e as pirâmides de Gizé, dão evidência de um sistema de crenças profundamente arraigado que pode ter honrado ancestrais, grandes feitos, heróis, chefes e divindades. Mas não há como saber porque nada foi registrado. Os desenhos rodopiantes e outras gravuras em pedras em locais como Newgrange, se eles significam algo além de decoração, não lançaram nenhuma luz sobre o assunto. Não há dúvida que Newgrange foi construído para um propósito ritualístico muito específico. Todo mês de dezembro, nos dias em que antecedem e se afastam do solstício de inverno, o sol nascente envia um único feixe diretamente através de um portal acima da entrada da passagem frontal, que ilumina uma câmera interna, concentrando-se em um único nicho na parede dos fundos. Tal como acontece com outros monumentos mencionados, houve muitas teorias avançadas quanto ao propósito que Newgrange serviu, mas nenhuma é conclusiva, e nem pode ser. O dolmen em Ponabrone, com sua enorme pedra inclinada, parece ter sido construído em um ângulo para um propósito específico, possivelmente para aliviar as almas dos falecidos em sua passagem para o submundo, ou afastar visitantes indesejados do outro lado. Mas ninguém realmente sabe por que essa pedra angular foi inclinada. O Dr. Carlton Jones, professor da arqueologia da Universidade de Galway, que escavou o local, afirma em uma entrevista que pode ter sido um outdoor pré-histórico, ou um demarcador territorial. Ainda assim, essa teoria de outdoor não parece se aplicar a todos os dolmens do país. Existem quase 200 dolmens em toda a Irlanda, todos com lápides inclinadas, e todos parecem ter sido usados como túmulos, mas não como outdoors. Entre os maiores está o dolmen de Kilclooney, no condado de Donegal, que fica a 6 metros de altura com uma pedra angular de 13 metros de comprimento e 20 pés de diâmetro. Todos eles, é claro, foram construídos sem cimento, guindastes ou ferramentas feitas de metal. Inclusive, a metalurgia se desenvolveu muito tempo depois, no que é convencionado chamar de Idade do Bronze. E em vídeos futuros, continuaremos a saga da colonização da Irlanda, e quando as sociedades celtas chegaram nessa região. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber mais vídeos como esse toda semana. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.